Acabei de ganhar da minha vizinha tomate cereja. Olha que delícia. Eu gosto muito para saladas. Fica muito gostoso. Ela que planta, aí ela me deu. Aí eu vou tirar aqui os galinhos, né? Esses galinhos verdes. E vou fazer uma salada. Depois eu mostro aí pra vocês. A época de verão é a época que eu mais gosto. É a época que tá tudo quente, tá tudo gostoso. Tem mais eventos aqui na cidade. O pessoal tá mais animado para fazer as coisas, né? Porque a maioria tá de férias, então tem muita coisa para fazer. E é quando as pessoas que moram na cidade, elas vêm para os povoados. O povoado, ele se vê mais vivo. Nas épocas normais, né, de inverno, como o pessoal tá trabalhando na cidade, muitos têm casas aí, e tem as segundas casas aqui, que são casas de herança, de avós, de pais. Então, as casas, elas ficam fechadas, ou tem alguém que cuida, mas eles vivem na cidade porque é onde eles trabalham, que é como eu falei pra vocês. Dependendo do povoado, vai ter somente trabalho de agricultor. Só que, por exemplo, o trabalho de agricultor, normalmente eles pegam mais homens, porque o homem ele tem mais força, e porque é um trabalho bem pesado. Mas em algumas localidades sim que pegam mulheres. Eu não sei indicar se em todos os locais pegam mulheres, mas normalmente as pessoas que eu já vi trabalhando aqui nessa parte rural são homens. Principalmente esse pessoal que vem da África, né, de Moçambique, esses lugares assim, da Angola, que são pessoas que vêm pra cá para trabalhar nessa área. E as mulheres, que são as mulheres deles, eu vejo elas em casa cuidando dos filhos. Então, na época de verão, o povoado ele começa a ter mais vida, tem mais eventos, e aí é legal porque aí você conhece a cultura, que é como eu falo pra vocês, que eu gosto muito de conhecer a cultura, de passear. Eu não tô passeando tanto esse tempo porque não tenho tempo, porque como o John tá trabalhando, eu também não vou sair sozinha aqui pros povoados que eu não conheço, que aí é chato. Mas assim, quando ele tá de folga e a gente consegue sair um pouquinho, aí vamos visitando aqui os povoados aqui da região para conhecer. A maioria dos povoados, eles são bem parecidos, porém, dependendo da cultura e do dinheiro, né? Porque é como eu falo para vocês, vai ter povoados que vai ter mais de 3.000, 4.000 pessoas, e vai ter povoados que vai ter 300, 400. O povoado que eu morei quando eu saí de Barcelona para morar, que é o povoado onde minha sogra nasceu, estava registrado 75 habitantes. Porém, esses 75 habitantes não viviam aí. Eles vinham na época de verão ou na época de Natal, né? Que é quando tem as festas de Natal e Ano Novo. Então, assim, as pessoas deixam as casas vazias ou alguém cuidando durante o ano, e elas vêm mais nessas épocas, que é épocas festivas. E aí a prefeitura, ela acaba fazendo bastante eventos para também atrair turismo, porque quanto mais tem turismo, mais dinheiro entra, né? Então, assim, é bem legal participar das festas dos povoados e da cultura, de conhecer, é muito interessante. É como eu falo para vocês, povoado é mais complicado para conseguir trabalho. Vai ter, mas é mais complicado. Por exemplo, quem vem para trabalhar de limpeza, vão ser poucas casas que vai estar aí acessível para poder trabalhar de limpeza. Cuidar de idosos também vai depender da condição financeira de cada família, né? E tem pessoas que preferem deixar nas residências, que são os asilos. Mas também quem não tem essa condição, aí contrata alguém para ficar. Mas nem sempre é assim. Então, ou alguém da família está cuidando, ou então tá contratado uma pessoa. Mas é muito gostoso, porque se você gosta dessa vida tranquila, de trabalho, de agricultura, é muito, muito legal. Eu nunca pensei em estar morando num povoado, e tô morando já há 3 anos e meio, e tô gostando bastante. O outro povoado, ele era bem mais tranquilo do que aqui. Aqui já tem mais eventos, tem mais coisas para fazer, então eu consigo também ser um pouquinho independente, não depender tanto do John. Somente dependo dele quando a gente precisa ir na cidade, que tá a mais ou menos uns 25 quilômetros, que dá para ir de ônibus? Dá.
Porém, o ônibus aqui passa em horários que é o horário dele. Às vezes passa de manhã, às vezes passa meio-dia, então você acaba ficando sujeito àquele tempo ali daquele horário. Mas se você tem carro, aí você vai para qualquer lugar. Então é isso. Aí acabei aqui de limpar os tomates. Olha que maravilha. Aí agora eu vou lavar e vou fazer uma salada. Olha que delícia. É muito bom. Eu vejo vários vídeos aí na internet falando sobre a melhor cidade para morar. Eu penso assim, a melhor cidade para morar é onde você se sente bem, onde você consegue se encontrar. Às vezes, você consegue se encontrar mais na cidade grande, que é onde tem tudo. Eu, por exemplo, morei em Barcelona há muitos anos e lá tem tudo. Cada cantinho, visitei cada rincão, como se diz aqui, que é cada cantinho de Barcelona. E tem muitas coisas que me agradam, porque é uma cidade viva. Toda hora que você sai na rua, você encontra pessoas, seja elas residentes ou turistas. Então, é uma cidade que está viva o tempo inteiro. Já no povoado, você pode vir morar devido a mais barato, aí você encontrar coisas melhores, um lugar muito tranquilo. Às vezes você chega aqui e você não se acostuma. Então, antes de você ir morar em algum lugar, pesquise bem, busque as histórias, aí a internet está cheia de informações, para depois você não se arrepender. Claro que se você for já comprar casa para morar, pode ser que seja um pouco arriscado. Mas se você não tem certeza, more na cidade primeiro, veja como é lá. Depois, se você não gostar, vá para um povoado, more no povoado e depois você compre alguma coisa. A gente tem que se sentir bem aonde a gente está. E aonde a gente está é onde a gente vai construir ali uma vida. Então, assim, as minhas experiências não vai ser as suas experiências. Talvez você goste, talvez você não goste do que eu gosto. Então, cada um tem que participar das suas experiências, porque cada pessoa tem um objetivo e tem um propósito. Ó, gente, essa vai ser minha comida. Tomate cherry, cereja, com azeitonas e 2 ovos fritos. Eu tô com deficiência de vitamina B, então eu tenho que comer carne. Porém, eu não sou muito chegada em carne. E aí eu tenho dificuldade de comer carne em quantidades. Então o que que eu faço? Eu como mais saladas e faço um ovo, que o ovo sim que entra. Já a carne não entra muito. Só de vez em quando. Então, como a vizinha deu aqui, aí eu vou comendo isso e também tô tomando vitamina para suplementar, de vitamina B12, para ajudar. Eu vou responder aqui uma pergunta de uma inscrita, da Fran. Muito obrigada. Ela perguntou se a gente já sofreu algum episódio de violência contra nós aqui na Espanha. Violência, não. Mas, quando a gente morava naquele outro povoado pequeno, nós ganhamos uns galos, umas galinhas de uns familiares, porque nós sempre gostamos de animais. Eu, desde criança, quase que eu fui expulsa de casa uma vez, porque o mal que eu achava na rua, animal que eu levava pra casa. Quase que a minha mãe me expulsou. Então, quando nós viemos do Brasil, nós tínhamos 4 gatos e a Pete. Porém, antes de vir, uma das gatas faleceu, né? Que ela tava doentinha dos rins. Já tínhamos levado ela daqui da Espanha para o Brasil. Porém, ela já tinha 17 anos e acabou falecendo devido a circunstâncias de saúde. Então, nós só trouxemos 3 gatos e uma cachorra, né, que é a Pete. Apartamento sem problema nenhum. E depois nós tivemos que ir pro povoado. No povoado, por ser uma zona rural, o pessoal aí sempre criou animais dentro de casa, porcos para poder ter as matanças, né, que falam, quando chega o período lá deles matar para comer a carne. Então todo mundo criava dentro de casa tudo de boa. Só que agora, na era moderna, a maioria das casas do povoado, elas ficam vazias durante o ano, e quando chega na época de verão e na época de final de ano, que é Natal e Ano Novo, muitas pessoas vêm da cidade para passar aí. E o que acontece? Nós ganhamos uns galos e umas galinhas, e desde pequenininho, e começamos a cuidar. Só que na época de verão eles já estavam na base da adolescência já, os galos. E aí chegava 5 horas da manhã, os galos começavam a cantar. E aí uma senhora que morava do lado, mais ou menos umas 2 casas,
começou a ficar com raiva, porque dava 5 horas da manhã, os galos começavam a cantar. E aí ela começou a se incomodar e começou a colocar a gente em contra dos vizinhos. Só que a gente não sabia, ninguém falava nada, a gente percebia assim uns olhares estranhos, mas ninguém falava nada. E pro espanhol isso é um pouco estranho, porque eles são diretos, se eles têm que falar alguma coisa pra você, eles falam. Mas pra gente ninguém falava nada. Até que um senhor bateu na porta e veio trazer uma carta da prefeitura falando que o vizinho tinha denunciado nós, a vizinha, junto com o apoio de vários vizinhos. E nós tínhamos 5 dias para tirar os galos dali. E aí eu fiquei super ansiosa, nunca tinha chegado nenhuma reclamação, nunca ninguém tinha falado nada, mas devido aos galos cantar às 5 horas da manhã, tava incomodando essa vizinha, porque ela tava acostumada a acordar meio-dia, e os galos às 5 da manhã acordavam. E aí foi o único episódio que a gente teve. Então, nós fomos atrás, começamos a correr, porque não tinha na onde deixar os galos. E aí, a gente conseguiu um curral, onde não tinha casa, só tinha uma casa lá, mas a mulher também criava galinha e ela não se importava. E aí ele deixou a gente deixar lá. Então a gente deixou lá até vir para essa casa aqui. E nessa casa aqui a vizinha tem, o vizinho ali tem, então não tivemos problema nenhum. Então assim, esse foi o único episódio um pouco assim, não exatamente agressivo, mas foi uma parte da nossa vida que foi muito estressante. Todo mundo falava com a gente, todo mundo tinha boa comunicação, ninguém tinha problema nenhum, e de repente todo mundo ficou contra. A gente era convidado para ir na casa do vizinho tomar café. O John muitas vezes até convidava para tomar uísque, que o John nem toma, mas eles convidavam. E de repente aconteceu aí esse episódio e a gente acabou sofrendo as consequências e tivemos que fazer rapidinho. Tanto que eu tinha outro canal, cheguei até a falar sobre esse assunto. Eu perdi o outro canal, acabei cancelando e perdi o vídeo também. Mas se eu achar alguma coisa eu coloco aqui pra vocês. Então assim, aqui vocês têm que andar na linha. Aqui tem que andar na linha, porque aqui as coisas funcionam. E os vizinhos, se eles não estão de acordo, por mais bem que eles levem com você, eles denunciam. Então tem que tomar cuidado, tá bom? Então esse foi o único episódio assim um pouco estressante que a gente teve aqui com alguém, mas é isso que aconteceu. Tá bom? Espero ter respondido aí sua pergunta e muito obrigada por comentar e por sempre estar aqui apoiando o nosso trabalho. Deus abençoe. Senhor, pensado tanto, não hay palabras para agradecer.